Lucas, no capítulo 15. Glória a Deus. O versículo é o de número... Vamos ler o versículo 1 até o 3. E depois nós vamos ler o versículo 11 até o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos estão achando ainda? Então vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos, ó Deus, nessa noite, por mais uma vez esta rica oportunidade de podermos, ó Deus, ouvir a Tua voz, de poder aprender com a Tua palavra, de poder, ó Deus, mais uma vez ter conhecimento daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, daquilo que é a Sua vontade, daquilo que é o Seu desejo para nossas vidas, ó Pai. Nós queremos nesse momento diminuir e que o Senhor cresça aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Que o Senhor seja aqui nesta noite o soberano, o Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos aqui, Senhor Deus, nos esconder para que a Tua glória apareça aqui neste lugar. Para que possamos sentir a Tua doce presença tocando em nossos corações e transformando-nos, ó Pai, nos enchendo de gozo através da Tua palavra, nos enchendo de alegria, ó Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado por esta rica oportunidade, Deus. Que possamos valorizar esse tempo em temor, em reverência à santa palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lucas, no capítulo 15, versículo 1, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Aí nós vamos pular para o versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos... E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejavam encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima, e se comoveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos perguntou o que era aquilo, e ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. O texto nos mostra que Jesus tinha um público ouvindo ele, como sempre. Os publicanos e pecadores, e essas pessoas para a qual o Jesus veio também, porque Jesus, como desde o início está sendo falado aqui, não faz acepção de pessoas. Embora os judeus, os fariseus, os religiosos não se sentavam com os publicanos e pecadores, Jesus era diferente. Ele se importava com essas pessoas. Ele se importava com cada uma dessas pessoas. Ele não se afastava dessas pessoas, mas ele ia ao encontro de cada uma delas. E os fariseus murmuravam: olha, como que esse homem, como que esse profeta, que todo mundo fala que é profeta, senta com publicanos e pecadores. E aí, quando Jesus, sabendo, conhecendo o coração deles e ouvindo isso, ele propôs uma parábola, que é essa parábola que nós lemos. Antes, tem mais 2 trechos, mas eu escolhi logo essa parábola que fala do filho pródigo. A Bíblia diz que um homem, um pai, que tinha 2 filhos, o mais moço, o mais jovem, desejou sair de casa. Ele pediu a sua herança, pediu aquilo que no futuro ele iria receber se o pai dele falecesse, como é de costume. Mas ele desejou logo a sua herança e quis sair de casa. Primeira coisa que isso nos mostra é que esse jovem, no seu coração, quando ele toma esse desejo de pegar a sua herança, é como se ele falasse que ele não queria mais o seu pai vivo, que não queria estar mais perto do seu pai. Ele pega aquele punhado de dinheiro que ele poderia ter lá na frente, ele já quer tomar isso e sair de casa. E a Bíblia diz que esse jovem mais moço sai da sua casa, vai para longe de seu pai. E o desejo desse jovem era gastar todo o seu dinheiro, usar o seu dinheiro com meretrizes, com outras mulheres, gastar nesse mundo, viver da sua forma, longe do seu pai, longe de regras, sem precisar obedecer ninguém, sendo o seu próprio senhor, sendo o seu próprio dono, sem precisar de ouvir a voz do seu pai mandando fazer alguma coisa. Ele saiu. E a Bíblia diz que esse jovem gastou a sua vida, gastou o seu dinheiro, tudo o que tinha nesse lugar, longe do seu pai. E depois ele gastar tudo, diz a Bíblia que veio uma grande fome aonde ele estava. Uma crise. E ele já não tinha mais dinheiro, e passando por essa crise, a Bíblia diz que ele conseguiu, procurando um emprego, ele conseguiu achar um lugar, alguém que pudesse ajudá-lo. Mas essa ajuda que ele teve foi para trabalhar com porcos. E Jesus, explicando essa parábola, dói muito para aquelas pessoas falar desse jovem passando por isso. Olha o estado desse jovem ter que cuidar de porcos. Hoje, se falarmos aqui em nossa cidade cuidar de porco, algumas pessoas vão falar, são fazendeiros que têm dinheiro, estão cuidando de porco, e ele vai vender esse porco. Tem aí o mercado, nossa querida Marlene, que vende muitos carne de porco, seria um cara que teria dinheiro. Mas naquela época, cuidar de porco é uma coisa mais baixa. Era a pior coisa que um homem poderia fazer. Porque, primeiro, para os judeus, porco é uma coisa impura. E para ele cuidar de porco, e pior ainda, como não tinha muito recurso, ele teve que comer
das bolotas, ele desejava e comia das bolotas, da lavagem do porco. Olha que coisa triste, esse jovem que esperava sair de perto do seu pai para viver uma vida do seu jeito, à sua maneira, do jeito que ele queria, agora está passando por isso, perdido, cuidando de porco e se alimentando com a comida do porco. Olha que mais baixo que chegou esse homem. E aí eu vejo muita gente, muitas pessoas que falam, vou parar aqui, vai abrir um parênteses, quando falam que o jovem, muitas vezes, é preciso o jovem sair da igreja. É preciso ele dar uma volta no mundo, conhecer o mundo, conhecer lá fora as coisas, e ver como que é lá fora o mundo, para depois ele dar valores quando está aqui dentro. Já ouvi muitas pessoas dizendo isso, mas eu quero dizer nesta noite, para você jovem, primeiro, esse estado desse homem que saiu de casa e o final dele foi comer bolotas de porco. Esse é o resultado daqueles que se saem da presença de Deus. Esse é o resultado dos jovens que vão para longe de Deus, que desejam ser o Senhor da sua vida. O final deles é isso. É uma vida sem graça. É uma vida na miséria. Uma vida sem a presença de Deus. Então não tem essa de jovem ter que sair para conhecer o mundo, não. Jovem não tem que sair para conhecer o mundo. Se aproveitar o mundo, aproveitar as coisas que a vida dá no mundo, não. Jovem não vive dessa forma. Jovem cristão não é desta forma. E aí, esse jovem tem um desejo, ele pensa, naquele estado dessa miséria, ele pensa, se eu pudesse voltar para a casa do meu pai, lá os trabalhadores de meu pai são bem alimentados. Meu pai é tão justo, ele se lembrou do pai, naquele estado de miséria, ele se lembrou do seu pai e falou, lá na casa do meu pai até os trabalhadores se alimentam bem. Até eles são tratados dignamente, eu aqui, olha como eu estou sendo tratado. Na casa do meu pai até os servos são tratados com amor. E eu aqui nesse sofrimento todo, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer para ele que pequei contra o céu, pequei contra ele, eu vou me ajoelhar diante dele, eu vou me prostrar, vou reconhecer o meu erro, e vou pedir pelo menos que seja como um servo dele na casa dele, que eu possa ser como um trabalhador dele. Não importa, nem até para ser como trabalhador, vai ser bom para mim, não preciso nem ser chamado de filho, só de estar lá na casa perto do meu pai, será melhor do que estar aqui. E aí ele tem esse desejo. Ele sai dali e volta para sua casa. E no meio do caminho, quando esse jovem chega perto da sua casa, a Bíblia diz que o pai dele o vê de longe. E o que o pai faz é correr atrás do seu filho, vai ao encontro do seu filho. E aqui eu começo nessa parábola trazer a ênfase do pai, o amor do pai, um amor que foi dito aqui pela Amanda, o amor de Deus. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ela amamentou? Deus não esquece de nenhum dos seus. Aqui está o exemplo disso. O filho saiu, isso aqui é uma parábola, mas o filho saiu, foi embora, gastou seu dinheiro, tratou o pai como se fosse uma pessoa qualquer, como uma pessoa que poderia morrer para ele, que para ele não fazia falta. E ele foi embora, quis viver no mundo, da sua maneira. Mas mesmo assim o pai não se esqueceu desse filho. O pai, imagina o pai todos os dias esperando, olhando ansiosamente o seu filho voltar para casa, para o abraçá-lo, para beijá-lo. O pai estava todos os dias esperando. E quando o pai vê o filho de longe, ele não espera.
Ele vai correndo ao encontro do seu filho, com amor, com misericórdia, com perdão. Ele chega perto do seu filho, ele abraça o seu filho, ele beija o seu filho. Trata com carinho, trata com amor, ele não repudia. Ele não julga o seu filho. Mas ele trata com amor. É um pai diferente. É um homem extraordinário, que não esqueceu nenhum dia do seu filho. E a Bíblia diz que o filho diz: pai, pequei contra o céu. Ele reconhece que o seu pecado primeiro é ofensa a Deus, ele pecou contra Deus, pequei contra o céu e pequei também perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele se arrepende do seu pecado, ele reconhece que errou. Quando ele confessa o seu pecado, ele está dizendo: pai, eu concordo, eu errei, eu fiz o que era mal, eu deixei o Senhor, eu pequei contra Deus e pequei perante ti. Mas o que o pai responde para ele? O pai vira para os seus servos, chama os seus servos e traz uma roupa, traz um anel, traz a sandália, vamos vesti-lo, vamos colocar um anel no seu dedo, vamos colocar uma sandália nos pés dele, vestindo ele de justiça, vestindo esse jovem com aquilo que ele não poderia fazer para si mesmo. Ele veste o seu filho de justiça, recoloca um anel, reconhecendo ele como um filho, não como um servo, como um trabalhador, mas coloca ele novamente ingressado em sua família como filho. Não como um servo, mas como aquele mais íntimo, aquele que está próximo, aquele que ele ama, como foi dito aqui pelo nosso irmão Marcelo. Ele faz isso. E aí depois ele vira e diz assim: trazei-o o bezerro cevado, e matai-o, e vamos fazer uma festa. É o bezerro cevado. É aquele bezerro que estava sendo preparado para um grande momento, para uma grande festa. Traz aquele bezerro que nós estamos preparando ele para uma grande festa. Traz ele aqui, vamos festejar, porque o meu filho estava morto e ele está aqui agora, ele está vivo, ele voltou para casa. É momento de nos alegrarmos. Traz ele, o bezerro, vamos fazer uma festa, porque o meu filho, que eu achava que tinha se perdido, ele está vivo, ele voltou. E aí eles começam a fazer festa, começam a tocar músicas, a dançar, todos na casa festejando. E diz a Bíblia que o filho mais velho, ele estava no campo. Mas quando ele foi voltando para casa, de longe começa a ver uma festa. Começa a ver algo diferente. E deve ter pensado: o que está acontecendo na casa do meu pai? Ué, ele não falou nada que teria uma festa? Ele não me avisou nada? O que está acontecendo? Por que essa festa? Por que essa dança, essas músicas? Aí ele vai se aproximando. Diz a Bíblia que ele chama um dos servos e pergunta o que era aquilo. E aí aquele servo diz: olha, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque ele recebeu o seu irmão são e salvo. Mas ele, esse irmão mais velho, a Bíblia diz que ele ouve aquilo, e ele se indigna, ele fica nervoso com aquilo. Ele não aceita aquilo. Por que esse tratamento? E saindo o pai. Agora, veja essa face, esse outro lado do pai. O pai sai da casa no meio de uma festa que ele estava dando para o seu filho mais novo. Ele fica sabendo que o seu filho mais velho está longe, está fora da casa, e não quer entrar na casa. Isso era um insulto para o pai naquela época. Mas como, mesmo assim, o pai vê esse filho mais velho dessa forma, ele vai
sai da casa e vai ao encontro do filho mais velho. E a Bíblia diz que o pai conversava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos que eu estou aqui, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabritinho, um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Eu estou aqui cumprindo tudo, eu nunca saí de casa. Esse seu filho saiu, fez tudo, mas eu estou aqui, ó. Sempre estive ao seu lado, sempre fui obediente, sempre cumpri as suas regras rigorosamente. Nunca errei, nunca falei com o Senhor. Trabalho, dou duro aqui em casa. Mas aí vem esse, vindo porém, olha como que o irmão mais velho, na sutileza do texto, olha como ele trata o seu irmão mais novo. Ele não reconhece o seu irmão mais novo mais como irmão. Ele diz: vindo porém este seu filho. Ele não chama o seu irmão mais novo de irmão. Ele diz: esse teu filho, vindo ele, esse que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes. Olha, ele estava lá no mundo. Ele gastou dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas, fez festa com seu dinheiro, se prostituiu, fez farra. Agora ele chega e o Senhor mata um bezerro cevado para ele. Você faz uma festa, um júbilo por causa dele. E aí, como que o pai responde para ele? O pai responde com amor. E ele diz: filho. Veja que sutileza nesse texto. Quando ele falou com seu pai lá em cima, ele não chamou seu pai de pai. Na conversa dele já diz diretamente, já vai falando diretamente. Ele não chama seu pai de pai. Mas aqui o pai diz a ele: filho. É uma sutileza no texto. Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Olha, você está aqui, você pode gozar da minha presença todos os dias ao seu lado. Você pode vir aqui, eu vou te dar um conselho. Se você estiver triste, eu vou estar ali te ajudando, te consolando. Se você estiver com raiva, eu vou lá te acalmar. Se você se machucar aqui, eu vou te ajudar, vou passar um curativo, vou te ajudar, cuidar das suas feridas. Eu estou sempre aqui com você. E todas as minhas coisas são tuas, mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E aí vem naquilo que o Marcelo falou, que esse pai é extraordinário, porque ele não faz acepção. O seu amor é igual para os dois. O amor desse pai é um amor extraordinário, é um amor igual para os dois. Tanto aquele que se perdeu, que foi embora, como aquele que ficou, o seu amor é o mesmo. Ele poderia virar para aquele filho mais velho e falar assim: olha, você está me desobedecendo, você não quis entrar, você não me chamou de pai quando eu cheguei perto de você. Ele poderia fazer isso, mas ele tratou-lhe como filho também. Ele foi lá trazer o seu filho mais velho, que estava chateado, de volta para casa, para alegrar junto, porque o que Deus quer é que todos nós nos alegremos junto com Ele, porque Ele é nosso Pai de amor, Ele nos ama. Ele tem um carinho especial por cada um de nós. Ele tem um carinho especial por você. O que nós não podemos ser é abandonar a Deus. O que nós não podemos fazer é como filho mais novo e abandonar a Deus, não podemos fazer isso. E nem sermos como filho mais velho, que estando dentro da casa, não se alegra de estar do pai
ser o seu galardão, do Pai ser a sua alegria. Nós temos que estar aqui na igreja e não sermos religiosos, só cumpridores, e nós não nos alegrarmos com a presença de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar aqui, ser obedientes à palavra de Deus, ser obediente à voz de Deus, os mandamentos, à vontade dEle, mas também nós temos que desejá-lo, amá-lo, apreciar a presença dEle aqui neste lugar, apreciar a presença dEle em nossa vida. Nós não podemos ser religiosos e querer cumprir as coisas, cumprir as regras, só para termos as bênçãos dEle em troca. Não. Eu não sirvo e não posso servir a Deus para ter as bênçãos dEle em troca, não. Eu não devo cumprir todos os mandamentos para eu ser rico, não. Eu tenho que cumprir os mandamentos porque eu amo a Deus. Eu tenho que abandonar o pecado porque eu amo a Deus. Eu tenho que me santificar porque eu amo Deus que é santo. Eu tenho que amar porque eu amo Deus que é amor. Eu tenho que ter misericórdia e perdoar meu irmão porque o meu Pai que me amou também me perdoou e derramou a misericórdia dele sobre mim. Eu tenho que fazer isso porque Ele já fez por mim. Eu amo isso nele. Eu amo esse Pai que é extraordinário, que dá a vida, que envia o seu Filho para dar a vida por mim. Eu amo esse Deus. Nós temos que amar esse Deus porque Ele é, por aquilo que Ele é, não porque Ele faz por nós. Não pelo bezerro cevado, não pelas bênçãos dele que Ele pode dar por nós, para nós não. Nós temos que amar e estar na presença dEle. E nunca sair dessa presença como filho mais novo. Porque é triste. O filho mais novo nessa parábola teve ainda a oportunidade de voltar e encontrar o pai esperando. Mas muitos que estão no mundo e saem de perto do pai, que pensam que lá fora, um dia vai ter oportunidade, talvez lá na frente, de voltar e ser recebido pelo pai. Mas se for tarde, e se Jesus voltar e Ele estiver lá ainda, e não se arrepender, e se for tarde demais, e Ele gastar a sua vida lá fora, ganhar o mundo inteiro, e Ele chegar no final da sua vida, perder a sua alma e perder a sua salvação, como pode ele sair correndo, correr a sua carreira e chegar no fim e não terminá-la? Nós estamos numa corrida, nós estamos numa caminhada, e só vence aquele que ultrapassa a linha de chegada. Não adianta corrermos, sermos fortes, mas não chegarmos no final. Nós precisamos fazer como Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Nós temos que ser assim o tempo todo, seja nas lutas, seja nas tribulações, nos manter firme na presença de Deus, aqui na presença dEle. Nós temos que, mesmo nas tempestades da vida, mesmo no calor do dia, quando o sol, quando os problemas da vida vêm fortes sobre nós, nós temos que continuar firmes na presença dEle. Firme nas promessas de Jesus, firme na promessa daquilo que Ele prometeu para nós, que Ele iria voltar para buscar a sua igreja. Nós temos que estar firmados nisso, porque o Pai ama cada um de nós. Ele ama você. E aí, se nós amarmos Ele aqui, nesta vida, é um exercício, é aquilo que nós já estamos fazendo para o futuro, para a nossa vida eterna. Porque tem pessoas que estão na igreja e talvez não amam a Deus, e como querem viver eternamente diante dEle? Se não amam agora, como que eles vão suportar ficar a eternidade toda lá, se eles não amam a Deus agora? Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus, cultivamos esse amor,
E queremos cada dia mais que esse amor cresça em nossos corações, para quando chegar aquele dia que o Senhor vier nos buscar, nós possamos estar pela eternidade, gozando da presença dEle, todos os dias, de glória em glória, louvor em louvor na presença dEle. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus, nós somos amados por Ele. Está aqui os amados de Deus. Nesta noite, nesta igreja, estão os amados de Deus. Aqueles que Deus se importou, aqueles que Deus deu a vida para o seu Filho, deu a vida por cada um de nós. Vamos orar. Glória a Deus. E as meninas vão louvar a Deus. Nós estaremos orando nesta noite. Glória a teu nome, Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós glorificamos o teu nome nesta noite. Te exaltamos, ó Deus, nesse lugar, porque a tua doce presença veio sobre nós nessa noite, através da tua palavra. Nós reconhecemos nessa noite, estamos alegres pelo teu amor por nós, ó Pai. O amor do Pai que é extraordinário, que se importa com cada um de nós, que vê as nossas necessidades, vê as nossas limitações, e mesmo assim nos ama, mesmo nós sendo fracos e pecadores. Nós temos um Pai que nos ama, que nos ensina, que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a permanecermos firmes nessa caminhada até o final. Ó Deus Santo, nós te louvamos nessa noite. Quero te pedir que o Senhor abençoe cada um de nós, cada um que entrou nesta noite. Ó Deus, que possa sair daqui hoje transformado por esta palavra. Se tinha alguma dúvida do seu amor, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, que eles possam sair daqui louvando o teu nome e sabendo que o Senhor ama a vida dele, ó Pai. Que o Senhor o ama, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, Deus, que entrou por essas portas. As famílias aqui representadas, ó Pai. Esta igreja, ó Pai, que luta caminhando na verdade, ó Pai. Luta por pregar o evangelho verdadeiro, ó Pai. Luta para viver aquilo que é verdade, aquilo que a sua palavra diz, ó Pai. E nós queremos continuar nesta caminhada. Nós queremos continuar lutando, ó Pai. Permanecemos firmes na fé. Porque, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. É bom demais te servir, ó Deus. É maravilhoso, ó Pai, te servir, ó Deus. Muito obrigado, Deus, nessa noite. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador,
sempre de braços abertos pra mim.